E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui estreando esse novo quadro aqui no nosso programa, Palavra Viva Responde. E nós vamos tirar aqui algumas dúvidas. Vocês mandaram para mim perguntas lá no Instagram, o arroba está aqui. Vocês podem nos seguir lá no Instagram. E eu selecionei aqui algumas perguntas e nós vamos responder hoje aí. Eu acredito que vai ser muito interessante esse primeiro quadro, esse primeiro episódio do Palavra Viva Responde. Então vamos rodar a nossa vinheta e nós voltamos já. Muito bem. Então vamos lá pensar aí nas perguntas que vocês me enviaram lá. Quero aproveitar aqui, você pode colocar suas perguntas aqui nos nossos comentários, ou mesmo siga a gente lá no nosso arroba aí, Palavra Viva Prog, lá no Instagram. Eu vou sempre estar deixando lá uma caixinha de perguntas abertas e vou estar pegando essas perguntas e montando esse quadro aqui com vocês. Vai ser, eu acredito que bem relevante. Pelo menos uma vez na semana nós vamos ter esse quadro aqui para a gente tirar algumas dúvidas que vocês possam ter sobre alguma questão. A primeira pergunta que me fizeram lá foi o seguinte: você acredita que a internet é um campo missionário eficaz diante de tanta polarização? Eu até comentei lá alguma coisa bem breve lá. O meu TCC na FUNVIC, né, no Seminário de Teologia, que eu fiz junto com o meu amigo Felipe e minha amiga Francisca, nós falamos sobre a atemporalidade do evangelho frente às demandas desses tempos pós-modernos. Ou seja, reafirmar as verdades, né, absolutas e imutáveis do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo diante um contexto de polarização, de secularização, pluralização, relativismo, hedonismo, todos os ismos aí dessa geração pós-moderna. Porque essa questão da pós-modernidade, em que não existe uma verdade absoluta, a verdade é sempre vista por um ponto de vista, o Evangelho de Jesus Cristo ele está acima de tudo isso daí e ele é atemporal. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo lá no ano 100 é o Evangelho de Jesus Cristo no ano de 2022, no século 21, para esse tempo, para esse homem. O homem é o mesmo, a realidade é a mesma, então nós não podemos perder essa oportunidade. E a internet é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta, né? Vamos pensar, por exemplo, na época da Reforma, né? A Reforma Protestante não aconteceria se não tivesse acontecido, por exemplo, o advento da imprensa, né? A primeira coisa que foi publicada foi a Bíblia, né, na prensa lá de Gutenberg lá. E os panfletos que Lutero fazia e os reformadores fizeram ajudou a propagar com mais velocidade lá os ideais da Reforma Protestante. Quer dizer, um veículo naqueles dias, o jornal, né, tudo que foi utilizado. Como em todos os tempos, algum meio de comunicação é utilizado para a propagação do evangelho. A internet não é diferente. Embora haja muitos canais ruins, uma teologia fraca e etc., nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Deus por causa disso. Uma outra pergunta que fizeram aqui para mim quem hoje é a sua maior inspiração? Olha, eu vou falar a verdade que se eu for responder tudo aqui que eu penso a respeito disso, nós vamos ficar aqui, vamos perder de vista. Porque existem muitos bons referenciais. Tem pessoas que não se deixam inspirar por certas pessoas porque acham que isso vai, né, criar alguma dificuldade. Não, nós precisamos e devemos ter referenciais, até porque nós somos um ser de imitação. É claro que o principal é o próprio Jesus. Jesus é a nossa inspiração, a palavra de Deus, grandes personagens das escrituras são nossa inspiração. Mas hoje, exatamente hoje, quem mais eu me espelho, que eu respeito demais, e alguém que é uma enorme referência para mim, é reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, sem dúvida. Quem eu mais leio, mais acompanho hoje, sem sombra alguma de dúvida, e recomendo a todos vocês também. Quantos anos você tem? Tenho 26, embora alguns achem que não. De que igreja você é? Atualmente sou da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Por que 2 canais e não um só? Né? Tem um vídeo aqui
no nosso canal, que eu explico por quê, né? Antigamente o canal Palavra Viva aqui era o canal Miqueias Alves, eu separei, criei um novo canal Miqueias Alves e deixei esse, que era o canal Miqueias Alves, com o canal Palavra Viva, exatamente porque os conteúdos são distintos. Esse aqui é o conteúdo exclusivo do nosso programa. Como surgiu a ideia do programa? No final do ano de 2020, conversando com o irmão Cláudio, que é um dos patrocinadores aqui do nosso programa, nos veio essa ideia do programa e comecei a correr atrás de pessoas e de meios para a gente fazer isso, e deu certo. Hoje nós temos aqui no YouTube o nosso programa, como temos também pela rádio online, tudo isso para a glória de Deus, patrocinado aí por pessoas que acreditam no nosso ministério, nosso chamado, e tem sido muito abençoador realmente. Pablo Marçal para presidente? Quem sabe, né? Entre Lula e Bolsonaro, né? Eu acho que não tem, como diria o Tiririca, pior que tá, não fica. Quem criou o mal? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu até separei algo aqui para mim ler com vocês que eu achei muito interessante. Eu coloquei, quando eu dei o curso lá na igreja falando sobre discipulado, eu usei esse livro aqui, Perguntas Difíceis de Responder. Inclusive eu vou devolver para o irmão que eu peguei emprestado. Eu tirei desse livro aqui uma resposta que eu achei muito pertinente. Diz assim: o mal é o pecado em potencial. Tudo que é em potencial ainda não existe, pois é apenas aquilo que pode vir a ser. Sendo assim, por ser o pecado em potencial, o mal poderia vir a ser. Mas ainda não existia. Logo, se ele ainda não existia, Deus não pode tê-lo criado. Não é ele o seu autor. Reiteramos nossa afirmação dizendo que Satanás é o autor do mal. Deus, ao formar os anjos e os homens, não os criou como robôs, mas como seres moralmente livres, com livre-arbítrio, com a capacidade de fazer tanto o bem quanto o mal. Apesar do mal não existir no céu, nem mesmo no nosso mundo habitado, pois, como alguém disse, o amor só pode ser verdadeiro quando há a opção de não amar. Essa é uma resposta padrão aí para o problema do mal, porque veja bem, isso num contexto bem anterior à realidade do mal aqui no mundo material, né? Porque o mal começa no céu, porque tanto os seres criados por Deus, seres espirituais, como os seres materiais, os humanos, foram criados com alma, com consciência, e obviamente num contexto antes da queda é possível o livre-arbítrio, né? É possível você tomar decisões, você não está inclinado nem para as questões da carne, nem por qualquer outra coisa, então você é neutro. Isso no estado antes do pecado. Depois do pecado, o livre-arbítrio começa a ficar complicado, mas antes do pecado, você tem condições de tomar decisões de uma coisa ou outra. Isso porque você é um ser consciente. Só que, como que eu vou tomar posições, né, decisões sobre o certo e errado, se eu não tenho como fazer isso acontecer? Então, o mal sempre era algo no horizonte em potencial, que poderia ou não acontecer. É como se Deus tivesse deixado a porta aberta, mas quem entra pela porta é o agente, é aquele que toma uma decisão em cima de uma determinada situação. Então, no caso, Satanás é o primeiro que entra por essa porta, né? O mal estava no horizonte, mas não era algo consumado, não era concreto. Ele toma uma decisão com base na sua consciência, com base no que ele tinha de entendimento sobre certo e errado, e porque ele era livre, tinha livre-arbítrio, então ele se deixa ser levado pelo mal, e o mal entra de fato no mundo. Isso acontece aqui na Terra com Adão e Eva, quando o próprio Satanás induz Adão ao pecado. Ou seja, aqui também o mal era em potencial, poderia ou não vir a acontecer. Isso dependia da escolha, da decisão, com base na consciência que ambos possuíam, e por causa disso o mal entrou no mundo. Então, nesse sentido, Deus não é o autor do mal, mas o mal era uma possibilidade no horizonte por conta do próprio fato de Deus ter criado seres conscientes, conhecedores do certo, do errado, do bem e do mal, e assim por diante. Eu acho que dá para explicar aqui, não dá para aprofundar sobre esse tema em pouco tempo aqui, mas eu acredito que já é uma pergunta interessante para nós pensarmos numa mensagem exclusivamente para tratar desse tema aí. Mas eu acho que é isso aí. Esse é o primeiro quadro aqui do nosso programa, falando sobre
Palavra Viva Responde. Espero que vocês tenham gostado e que façam perguntas. Quero incentivar a vocês. Joguem as suas perguntas aqui, suas dúvidas. Eu vou tentar respondê-las de acordo com a minha capacidade aí, porque eu também não sou dono da verdade também. Então, fiquem com Deus e vamos dar seguimento aqui ao nosso programa Palavra Viva.